nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério da Fé Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 Minutos de Doutrina Social com o Ministério da Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 294 do DOCAT. E a pergunta: o que se deve fazer quando há ameaça de genocídio? E a resposta do DOCAT: a comunidade internacional tem um dever moral de intervir em favor de grupos cuja sobrevivência esteja em risco ou cujos direitos fundamentais sejam lesados de forma maciça. Em tal intervenção é preciso que seja estritamente seguido o direito internacional e respeitado o princípio da igualdade dos Estados entre si. Nesse contexto, a Igreja apoia o Tribunal Penal Internacional, que deve punir aqueles que são responsáveis por atos especialmente graves: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra agressiva. Então aqui também o DOCAT é bastante claro, e a gente até vem abordando já essa questão, alguns desses itens nas questões anteriores, mas justamente falando sobre a questão do genocídio, não só o genocídio, fala também, né, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de guerra agressiva. Então, o que é o genocídio? Então, pegando uma definição até aqui, pela internet, então, o genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Então, quando numa determinada guerra, mesmo que seja interna no país, uma guerra civil, ou uma guerra, digamos assim, entre tribos, a gente fala entre tribos, parece uma coisa já muito antiga, primitiva, mas existe ainda alguns países, que tem esse sistema tribal. Então, assim, entre etnias, entre raças, então uma raça se sente superior à outra, como a gente teve a oportunidade de abordar na questão anterior. Uma raça se sente superior à outra e se sente no direito de simplesmente exterminar a outra, porque aquela raça, como se ela não fosse digna de viver. É o que a gente vê desde a Segunda Guerra. Aliás, esse termo genocídio surgiu praticamente depois lá da Segunda Guerra Mundial. Essa definição não existia. Aí então depois com os nazistas que quiseram exterminar os judeus porque eles se acharam superiores, se acharam uma raça pura e queriam de fato impor o seu domínio sobre as outras raças e colocaram os judeus totalmente de lado. Então quiseram exterminar os judeus simplesmente por serem judeus. As pessoas eram presas simplesmente por serem judeus. Isso é realmente uma grande injustiça e uma grande agressão à humanidade como toda, porque assim como aconteceu com os judeus, pode acontecer com os cristãos, pode acontecer com os muçulmanos, pode acontecer com grupos étnicos, A gente vê lá os grupos o Papa Francisco tem falado, lá na Ásia, os grupos Rohingyas, certo? Que estavam também sendo massacrados simplesmente pela questão étnica deles. Então, isso não é admissível e a humanidade não pode assistir isso de braços cruzados. A ONU não pode assistir isso de braços cruzados. Os outros países não podem assistir pessoas sendo massacradas sem nenhum direito à defesa, simplesmente porque não fazem parte daquele determinado grupo, daquela determinada religião. Então, tem que ser tomada uma atitude enérgica, como um todo, certo? Porque, como disse, pode acontecer com um grupo, mas de repente pode acontecer com outro grupo. E além disso, porque fala que a igreja apoia o Tribunal Penal Internacional, porque as pessoas têm que saber que elas responderão pelos seus crimes. Eu sou o governante, então eu sou o rei, então tudo que eu fizer, nada vai acontecer comigo. Não, as pessoas têm que saber que elas responderão pelos seus crimes, mesmo que não respondam lá no seu país, no seu estado, mas por isso que tem um Tribunal Penal Internacional para julgar esses crimes de guerra. Então, se alguém viola alguma das leis que vão contra o direito da humanidade, contra os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais, então essa pessoa tem que responder perante esse Tribunal Penal
até para que isso possa inibir algumas ações mais cruéis que alguns governantes querem tomar em relação aos povos inimigos. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar,